Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo histórico, muito antigo e possivelmente sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos diretamente para a Inglaterra do século XII, falar a respeito de um castelo que é considerado um dos mais assombrados da Inglaterra. Ele não é muito comentado, mas pelas pesquisas que eu fiz, realmente tem bastante história nesse lugar, principalmente a polêmica morte de Eduardo II, um rei que teve um final muito misterioso e trágico também. Ele não morreu nesse castelo, ele morreu em outro castelo que nós também vamos falar aqui no vídeo de hoje. O tema central de hoje, gente, é o castelo de Rising, tá? Que é datado do século XII. Então esse lugar guarda realmente muita história e muitas energias possivelmente estão lá também. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece, deixa o like logo aqui no começo, porque isso ajuda bastante o vídeo a ser impulsionado pelo YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreva também no nosso canal. Se possível, também se tornem membros, porque isso nos ajuda ainda mais. Um recadinho bem rápido para quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim. Sigam também o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá tem alguns vídeos aqui do Mistérios, mas também tem outros que nós não colocamos aqui. Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. O Castle Rising está localizado em Norfolk, Inglaterra, e é um dos mais bem preservados do seu tempo. Ele foi levantado no século XII pelo senhor normando William Dalby, conde de Sussex e Arundel, para a sua nova esposa Adelisa de Louvain, viúva do rei Henrique I. Rising é um dos castelos mais enigmáticos da Inglaterra, apresentando um dos melhores exemplos de um monumento do século XII disponível em qualquer lugar das Ilhas Britânicas. É também um dos castelos mais famosos e por causa de uma de suas antigas moradoras, a rainha consorte Isabel da França, esposa do rei Eduardo II. Eduardo II era filho do rei Eduardo I e de Leonor de Castela. Eduardo II nasceu no dia 25 de abril de 1284 no castelo de Caernarfon, Inglaterra. Antes da gente chegar na parte sobrenatural do vídeo, nós vamos também contar um pouco sobre a história desse castelo e também dos seus personagens principais, que nesse caso é o rei Eduardo II e a sua polêmica esposa Isabel da França, que até hoje é conhecida como a Loba da França. É muito importante a gente saber a parte histórica dessa história, é um forte aqui do nosso canal, realmente fazer a parte histórica primeiro, para depois chegar na parte sobrenatural do vídeo, tá gente? Esse é o nosso perfil. Isabel também é conhecida como Isabela, mas ela é ainda mais conhecida como a Loba da França e vocês vão entender o porquê desse codinome. Isabel era a filha mais nova do rei Filipe IV da França e ele também era chamado de Filipe o Belo. A mãe da Isabel se chamava Joana I de Navarra. Isabel nasceu no ano de 1295 em Paris, mas o dia e o mês do seu nascimento é incerto, as fontes variam muito, então não vou deixar aqui para vocês. O rei Filipe IV da França, ele também era conhecido como o Belo, era considerado um dos reis mais bonitos do seu tempo e essa beleza também foi passada para sua filha, porque a Isabel, ela deriva bastante o nome Isabela em muitas fontes, se vocês pesquisarem, vai ser encontrado como Isabela da França justamente por causa dessa junção de Abela, porque ela era considerada uma mulher extremamente bonita para o seu tempo, muito carismática e inteligente também. As características físicas de Isabel a descrevem como tendo sido uma mulher muito bonita, de cabelos negros, que contrastavam com a sua pele extremamente branca, e ela também tinha expressivos olhos claros.
Desde cedo, desde muito novinha, ela já teria chamado atenção para inúmeros casamentos com monarcas, mas o destino dela já estava traçado para que ela se tornasse a rainha consorte da Inglaterra. Em 1308, com apenas 12 anos de idade, Isabel chega à Inglaterra para se casar com Eduardo II após um longo acordo entre a família dos dois, porque o reino da Inglaterra, no caso Eduardo I, que era o pai de Eduardo II, ele tinha muito interesse em unir forças com a França. Eduardo II ascendeu ao trono em 1307 após a morte de seu pai Eduardo I da Inglaterra. E depois da morte do pai dele, mais do que nunca, o novo rei precisava ter ao seu lado uma esposa e unir forças com outro reino, e nesse caso era o reino da França. Eduardo também era descrito como um homem alto e bastante musculoso, sendo considerado um dos reis mais bonitos também do seu tempo. Ele era considerado também um rei muito generoso com pessoas da sua criadagem, mas ele não era muito bem visto por políticos e também por outros nobres. Chegou um determinado tempo do reinado dele que ele também ficou bastante impopular, e isso tudo tem a ver com uma possível homossexualidade ou uma bissexualidade do rei, e essa opção sexual do rei até hoje é alvo de bastante dúvidas dos principais historiadores do mundo, e por causa dessa possível bissexualidade dele, ele também não teve um destino nada bom. Fica comigo até o final dessa história, que é muito interessante mesmo. Essa impopularidade que ele teve posteriormente não foi propriamente por ele ser bissexual ou homossexual, mas sim por causa da união dele, do favoritismo dele com dois homens que foram apontados como seus possíveis amantes. A gente já vai chegar nessa parte da história. Eduardo não era adepto a esportes, mas ele gostava de remar e de associar com operários e outros trabalhadores de classes mais baixas. Esse comportamento não era considerado normal para a nobreza da época, e isso atraiu críticas por parte de contemporâneos. O casamento de Isabel da França foi repleto de dificuldades, pois a paixão de seu marido supostamente não era destinada somente a ela, mas também a outro homem chamado Piers Gaveston, que ficou conhecido como o preferido do rei. Alguns historiadores batem na tecla que essa história da homossexualidade ou da bissexualidade do rei não era verídica, porque ele tinha uma vida aparentemente sexual bastante ativa com a sua esposa, porque ele teve com Isabel da França 4 filhos, mas é claro que isso também não descartaria a possibilidade dele ser bissexual, e isso na época já foi retratado como um grande problema. E, inclusive, o pai dele, o Eduardo I, já teria afastado Piers Gaveston uma vez do filho dele, mandando esse homem para o exílio, mas após a morte de Eduardo I, Eduardo II rapidinho mandou chamar esse seu amigo para fazer parte da sua família, inclusive colocou ele dentro da família real, arrumando um casamento para esse homem com a sua própria sobrinha. Piers Gaveston era um jovem bonito e nobre que o rei Eduardo II fez se tornar o primeiro conde da Cornualha e o presenteou com vastas terras. Além disso, o rei levou Piers para a família real, como eu falei para vocês, e ele conseguiu fazer isso através de um casamento com a sua sobrinha Margaret, que era a irmã mais nova de Eleanor, que era esposa de Hugh Despencer, o jovem. O Hugh, ele também foi apontado como um amante de Eduardo II após a morte de Piers. Aliás, os dois, gente, não tiveram finais nada bons. A relação do rei com Piers Gaveston era considerada totalmente escandalosa, pois além do rei ser casado, ele supostamente mantinha uma relação amorosa escancarada com o marido de sua sobrinha, e isso deixava a rainha Isabel totalmente enfurecida. Alguns registros históricos não oficiais falou que essa mulher entrou numa grande depressão, que ela vivia enfurecida e que ela ficou bastante tempo também trancada dentro do castelo, com vergonha de sair para a sua corte. Muitos aliados do rei também tinham muita raiva de Piers, pois eles achavam que esse homem tinha grande influência nas decisões erradas que o rei Eduardo II estava ofertando ao reino. Na verdade, muitos outros homens também tinham bastante ciúme da atenção que o rei dava para ele. Então, segundo os historiadores, acreditam que também muitos desses homens que ajudaram na condenação do Piers também tinham muita vontade de estar no lugar dele. Coincidência ou não, nesse período em que o rei estaria tendo um caso
com o seu sobrinho, porque na verdade o Piers também era sobrinho dele, né? Porque era casado com a Margaret, que era sobrinha do rei, então era tudo ali uma família. Então, quando ele começou a ter bastante amizade com esse homem, muitos gastos também foram feitos, tá? O Eduardo II gastava horrores no reinado dele, isso deixou o povo bastante insatisfeito com ele, e o próprio povo também começou a colocar a culpa em Piers Gaveston. Sendo amantes ou não, uma coisa é fato, o favoritismo do rei por Piers era tão intenso que isso provocou a ira de nobres parentes de Eduardo II, e Piers estava sendo ameaçado, e por conta disso, Eduardo II precisou exilar até então o seu grande amigo. O rei Eduardo II precisou também tomar essa atitude porque ele estava tendo bastante problemas no casamento dele. Algumas histórias contam que a rainha consorte Isabel já estava pronta para se separar do rei, e isso não seria nada bom porque quebraria uma aliança entre a França e a Inglaterra. Por conta dessa proximidade do rei com Piers, através das ordenanças de 1311, foi decidido que Piers Gaveston deveria ser exilado pela terceira vez para sofrer ilegalidades se retornasse ao reino. No entanto, ele retornou no final de 1311 e em 1312 foi caçado e executado por um grupo de magnatas. Para falar, pessoal, ali referente às ordenanças de 1311, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas resumindo para vocês, era uma espécie de leis que a igreja tentava colocar no reinado de Eduardo II, e como a igreja sempre teve também muito poder em cima dos reinados, algumas ordens também acabaram sendo acatadas. No entanto, Piers Gaveston retornou ao reino no final de 1311, sendo caçado e executado por um grupo de magnatas liderados por Tomás, segundo conde de Lancaster, e Guy de Beauchamp, que era o 10º conde de Warwick. Na verdade, o Piers Gaveston se confiou muito também que o rei não deixaria que nada de mal pudesse acontecer, mas o próprio rei também estava de mãos atadas por causa das ordenanças de 1311. O Piers arriscou bastante, voltou para o reino e já não era segredo para ninguém que a morte dele já estava sendo planejada há muito tempo. Em 19 de junho de 1312, Piers Gaveston foi levado na estrada em direção a Kenilworth até Blackwall Hill, que ficava na terra do conde de Lancaster. Lá, 2 galeses o atravessaram com uma espada e o decapitaram ali mesmo. Seu corpo ficou para trás, mas acredita-se que alguns monges o enterraram de forma secreta, já que ele havia sido excomungado da igreja. No momento de sua morte, o Piers estava com apenas 28 anos de idade. O túmulo desse homem jamais foi descoberto, provavelmente os monges teriam sim dado um enterro para ele, ficaram com pena da situação que ocorreu, mas também fizeram isso de forma extremamente secreta, porque se fossem descobertos eles também teriam sido mortos. Então o túmulo dele até hoje é procurado por muitos arqueólogos, ninguém sabe aonde esse homem foi enterrado, mas há um monumento, tá, que foi feito, esse monumento existe, é bastante visitado também, exatamente no local onde ele teria sido assassinado. Um marco muito importante na história da Inglaterra e também na vida do rei Eduardo II foi a derrota da Inglaterra para os escoceses na Batalha de Bannockburn, que ocorreu entre os dias 23 e 24 de junho de 1324. As tropas escocesas de Robert de Bruce venceram de forma esmagadora o exército de cerca de 20 mil homens de Eduardo II. O rei também lutou nessa batalha, dizem que não tinha a habilidade do pai dele, que o Eduardo I tinha bastante habilidade em batalhas, dizem que o rei Eduardo II já não foi feito para estar lá no campo, mas mesmo assim, sem ter tanto talento para a espada, ele ainda enfrentou esse exército, mas os seus guardas de confiança, vendo que a derrota era iminente, muitos soldados já estavam mortos e o rei seria o próximo, eles tiraram o rei do campo de batalha. Isso também foi considerado na época uma grande covardia, mas foi feito dessa forma para que ele pudesse salvar a sua vida, e assim acabou acontecendo. A principal razão por trás da Guerra dos Despensers, ocorrida entre 1321 a 1322, foi justamente a oposição dos barões e nobres ingleses ao governo de Eduardo II e também ao seu favoritismo pela família Despenser.
Os Despensers eram vistos como pessoas muito aproveitadoras, gananciosas, que conseguiram também comprar terras, adquirir terras, na verdade, de forma totalmente ilegal, e que o rei fechava os olhos para muitas atrocidades que eles também cometiam, e aí sim que a impopularidade do rei começou a crescer, quando ele foi visto constantemente na companhia de Hugh Despenser, conhecido como o Jovem. Ele era conhecido assim porque o irmão dele, o mais velho, era conhecido como Despenser, o mais velho. Muitas pessoas acreditam que sim, que o rei Eduardo II tenha tido um segundo favorito, que foi justamente o Hugh Despenser. A rainha Isabel da França, ela tinha verdadeiro pavor do Hugh. Muitas pessoas também que estudam essa parte da história medieval da Inglaterra, eles apostam que ela também tinha uma antipatia por ele muito grande, não somente pelo fato do marido dela ter um suposto caso com esse homem, mas porque ela própria também teria sofrido algum tipo de violência na mão dele, e muitos cogitam que até mesmo uma violência sexual. Por causa desse medo que ela tinha do Hugh, e também por todas as decisões erradas que o Eduardo II estava tomando, ela ficou muito medo que alguma coisa acontecesse com ela, com os filhos, e ela acabou indo embora para a França e foi morar por um tempo na casa do seu pai. Ao chegar na França, Isabel também se uniu a Roger Mortimer, o barão de Church, um homem que com o tempo, segundo historiadores, acabou se tornando amante da rainha. Mais tarde, a rainha Isabel também ofereceu para ele o título de primeiro conde de Mark. Junto, eles então planejaram uma vingança contra Eduardo II e também uma invasão à Inglaterra. Em outubro de 1326, com o apoio de Roger e cerca de 1.500 mercenários, a rainha invadiu a Inglaterra. A nobreza se juntou a eles ao longo de outubro e novembro, já que poucos estavam dispostos a lutar pelo rei Eduardo II devido ao ódio gerado pelos Despenser e também por causa da impopularidade do rei. A família Despenser conseguiu fugir, levando com eles o rei, mas só que essa fuga, gente, fracassou, e tanto o Hugh quanto o irmão dele mais velho e o próprio rei Eduardo II foram presos a mando da rainha Isabel. Nesse combate, o rei Eduardo II ele foi forçado a abdicar o trono para o seu próprio filho, que mais tarde se tornou o rei Eduardo III. Só que nessa época, o Eduardo III ele estava apenas com 15 anos de idade, e por conta disso, a rainha Isabel, que era a mãe dele, se tornou a rainha regente do reino. Depois dessa abdicação ao trono, o rei Eduardo II foi preso junto com os dois irmãos Despenser. O irmão mais velho de Hugh foi enforcado em Bristol no dia 27 de outubro de 1326 e Hugh foi levado para julgamento. Eu não consegui descobrir ao certo o nome do irmão mais velho dele, mas se alguém tiver essa informação, deixa aqui para mim nos comentários. Hugh Despenser, o jovem, tentou tirar a sua vida enquanto aguardava julgamento, mas não conseguiu. O julgamento dele ocorreu no dia 24 de novembro de 1326. Ele foi considerado um traidor e um ladrão e condenado à execução pública por enforcamento, e em sua sentença lida, ele também sabia que após a sua morte o corpo dele seria esquartejado. Além disso, ele foi condenado também a ser estripado por provocar a discórdia entre o rei e a rainha e a ser também decapitado por regressar à Inglaterra. Traição também tinha sido um dos motivos da execução de Piers Gaveston. A crença era de que esses dois homens, supostamente amantes do rei, tinham enganado o mesmo, e por causa disso o rei tinha feito muitas bobagens no seu reino. Então isso foi colocado também de uma forma, talvez, para não deixar a situação da rainha Isabel muito vexatória referente a ter sido traída com dois homens. Isabel venceu a batalha, porém Eduardo III, seu filho e jovem rei, estava cada vez mais desconfiado do crescente poder do amante de sua mãe, Roger Mortimer. Sendo assim, ele organizou um ataque em sua própria casa, em Nottingham, onde prendeu a sua mãe e também o seu padrasto. Isabel implorou por sua libertação, mas em 1330 Roger foi enforcado em Tyburn e ele foi condenado e executado pelo assassinato de Eduardo II. Mas antes da morte de Roger, ocorreu também um dos episódios mais sombrios e misteriosos da Inglaterra medieval, a misteriosa morte de Eduardo II.
As circunstâncias exatas da morte do rei ainda hoje são alvo de grandes especulações pelos principais historiadores do mundo, mas tudo que eu vou contar para vocês agora é o que de mais certo realmente aconteceu, e eu já adianto que os relatos também da morte do rei são bastante fortes. Assim que abdicou do trono de forma forçada, Eduardo II foi preso e mantido sob custódia no castelo de Berkeley. No entanto, a situação se complicou quando houve tentativas de resgatá-lo e ele se tornou um foco de apoio para aqueles que se opunham ao governo de Isabel e de Roger Mortimer. Ele ficou preso sob custódia porque, mesmo sendo impopular, ele também tinha importantes seguidores, e tanto a rainha Isabel quanto o seu amante, que agora não era mais amante, já era declarado seu companheiro, já tinha se tornado conde porque ela o nomeou assim, eles também tinham muito medo que alguma batalha fosse organizada de forma secreta e que eles pudessem ser pegos de surpresa. A princípio, o rei Eduardo II ficou em um quarto no castelo de Berkeley, todo fechado com grades, não tinha grandes confortos, mas ainda era um quarto. Só que depois dessa tentativa de resgate mal sucedida que ocorreu lá dentro, ele foi simplesmente jogado na masmorra. Alguns historiadores acreditam que talvez ele não tenha chegado ao ponto de ficar lá dentro, mas alguns registros não oficiais que foram estudados, provavelmente páginas de diário, alguma anotação que não foi comprovada, sendo 100% daquele período, mas foi analisada, então é por isso que alguns historiadores acreditam que sim, que ele passou cerca de 5 meses nesse castelo, e boa parte desse tempo ele ficou dentro de uma masmorra terrível, é praticamente uma oubliette, um buraco no chão. Até hoje esse local, gente, o castelo de Berkeley, ele é aberto para visitação, essa masmorra ainda existe, da mesma forma que ela existiu no tempo de Eduardo II, assim, uma atmosfera escura, muito sombria mesmo, e muita gente também acredita que tenha sido colocado, inclusive naquele período, não só para o Eduardo II ser bastante castigado, porque a rainha Isabel da França, ela não ficou conhecida como a loba da França por nada, vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Dizem que ela tinha uma raiva muito grande pelas traições do marido dela e que cadáveres de animais eram colocados ali dentro junto com o rei, que passava muitas necessidades, fazia as suas necessidades fisiológicas também naquele buraco, porque a intenção, segundo acreditam-se, é que ela queria que ele morresse de uma forma natural, bastante lenta e dolorosa também, provavelmente causado por algum tipo de doença, porque dentro daquele buraco o que mais tinham também era a presença de ratos. O rei ficou gravemente doente, mas acredita-se também que ele tenha tido algum tipo de ajuda ali dentro, porque ele conseguiu se recuperar, e quando ela viu que possivelmente ele não iria morrer de forma natural, porque ela também não queria ser mal vista perante aos filhos por ter sido a mandante da morte do seu esposo, mas vendo que ele era realmente duro na queda, acredita-se também que pelo tipo físico que ele tinha, por ser um homem muito forte também, essa dificuldade dele morrer de fome, dele passar por maus bocados a respeito de doença também, isso tudo tenha dificultado bastante ali a morte dele. Então, o que teria sido feito? Ela teria conversado com os 2 carcereiros que tomavam conta do rei, para que eles então dessem cabo do seu ex-marido da forma como eles achassem melhor. Esses 2 homens, que eram carcereiros de Eduardo II, se chamavam John Maltravers e Thomas Gurney. Sendo assim, com a ordem indireta da rainha, no dia 21 de setembro de 1327, Eduardo II sofreu a morte mais horrível de qualquer monarca britânico. Resumindo, esse homem teria sofrido bastante na mão desses 2 carcereiros por ser considerado também homossexual. Eles teriam amarrado o rei de bruços e teria sido introduzido em suas partes íntimas, tá? Uma espécie de funil que provavelmente era feito com um chifre de boi. Ali foi introduzido um ferro em brasa várias vezes para que ele sofresse hemorragias internas e também queimaduras muito graves. Há alguns registros que informam, que dizem que por quilômetros os gritos do rei eram escutados, e não é à toa que o castelo de Berkeley também é considerado um lugar extremamente assombrado. Até hoje, no aniversário de morte do rei Eduardo II, muitos médiuns e sensitivos garantem que conseguem escutar os gritos de dor de um homem que provavelmente era Eduardo II, e que esses gritos vêm diretamente da masmorra aonde ele ficou muito tempo. Ele não teria sofrido essa violência dentro do oubliette, porque não caberiam 3 pessoas ali, mas ele teria sido retirado, levado para sua antiga cela, e lá então teria sido cometido com ele essa verdadeira atrocidade.
Eduardo II da Inglaterra está enterrado em uma abadia localizada na cidade de Gloucester, no sudoeste da Inglaterra. Sua tumba está localizada na capela de São Pedro, dentro da abadia. A rainha Isabel acabou perdendo a regência e foi ordenada a regressar ao castelo Rising e nunca mais sair de lá. Seu filho, o novo rei Eduardo III, fornecia-lhe criados e dizem que ela levava um estilo de vida bastante luxuoso, mas o filho nunca mais a teria visto porque ele culpou ela, sim, pela morte do pai dele. Ele ficou sabendo do que teria acontecido com o pai, não perdoou a mãe dele e deixou-la trancada dentro do castelo, mesmo não faltando nenhum conforto para ela, mas ela morreu extremamente solitária e, pelos registros históricos oficiais, ela morreu completamente insana. A Isabel morreu em 1358, não foi informado como ela teria morrido, mas a princípio foi por causas naturais. E o castelo de Rising hoje ele é considerado bastante assombrado, principalmente pelo espírito dela. Em abril de 2015, um grupo de caça-fantasmas de Essex visitou o castelo Rising. Essa equipe estava investigando esse castelo devido a rumores de longa data de que o suposto fantasma de Isabel assombra partes superiores desse castelo. Esse lugar, gente, ele é muito antigo, ele foi construído em 1138 aproximadamente, então muitas histórias aconteceram lá dentro e essa questão do Eduardo II, também desse casamento turbulento que ele teve com Isabel, da morte muito triste que os dois tiveram, provavelmente deixaram marcas espirituais muito fortes nesse lugar. O líder desse grupo de caçadores de fantasmas é um pesquisador paranormal e ele se chama Andy Hadley. O Andy, ele disse o seguinte em uma entrevista e eu vou deixar aqui para vocês um trechinho dela. Abre aspas. Eu estava na Sala Branca, que é uma sala adorável onde ela, a rainha Isabel, passava muito tempo costurando e assim por diante. Meu amigo virou-se para mim e sussurrou: "Você pode ouvir alguma coisa?" Então, escutei com atenção e soou como o som de um vestido comprido passando por cima das pedras que subiam a escada do lado de fora. Fecha aspas. Como os amigos, caçadores de fantasmas, escutaram esse barulho como se fosse um tecido arrastando no chão, como se fosse um vestido longo, eles resolveram fazer várias fotografias nessa sala e horas depois algo foi visto por eles. Em reportagem ao jornal The Sun, o Hadley disse o seguinte, abre aspas, quando olhei para ela na lente pequena, inicialmente não pensei muito nisso. Foi definitivamente interessante e mostrei a todos. Mas só mais tarde, quando olhamos para a imagem em um computador, percebi exatamente o que havia capturado na câmera. Há uma figura clara que, pelas roupas e ombreiras, parece alguém usando um vestido medieval. Eles até parecem ter algo na cabeça, como uma rainha pode usar. Eles, porque na verdade ele viu duas imagens nessa fotografia, tanto o esboço de uma possível rainha, como também nos pés dela há uma segunda imagem que parece ser de um cão bastante grande. Hadley finalizou essa entrevista ao The Sun dizendo o seguinte, abre aspas, não me assustei com o que capturei na câmera. Meu objetivo em nossas investigações paranormais é encontrar provas de vida após a morte. No final das contas, isso é apenas uma imagem. É uma evidência até certo ponto, mas não é clara. Então eu não a tomo como prova do que estou procurando. No entanto, é uma imagem muito emocionante de capturar e provocou muito debate entre a comunidade de caçadores de fantasmas. Então fiquei muito satisfeito em obtê-la. Fecha aspas. O Hadley ele também deixou essa imagem à disposição de outros grupos de caçadores de fantasmas, outras pessoas céticas também que vivem para provar que o sobrenatural não existe. Analisou essa fotografia e uma coisa é certa, não teve nenhuma manipulação nessa imagem. Pode ter ocorrido alguma questão envolvendo luz, pareidolia, pode ser. Agora, manipulação de imagem na foto, não há.
Muitos funcionários e também visitantes do castelo de Rising afirmam que o local é extremamente assombrado, que eles escutam gritos quase que todos os dias, principalmente vindo da parte superior do castelo, que era aonde a Rainha Isabel costumava ficar praticamente trancada dia e noite. Dizem que ela gritava muito, que ela chorava muito também, que ela falava sozinha, tanto é que ela foi considerada totalmente insana até o momento de sua morte. Então, muito sofrimento com certeza ocorreu nesse lugar e as pessoas garantem que vem uma mulher vestida de preto andando nos andares superiores. Não dá para ver o rosto dela, mas dizem que ela tinha uma pele bastante clara também, com cabelos escuros. Então é uma das grandes características marcantes e físicas da Rainha Isabel. Outros investigadores também, caça-fantasmas, foram nesse lugar e eles afirmam que também conseguiram captar não só o choro de uma mulher, mas também o choro de uma criança. Muitas testemunhas que visitam e trabalham no castelo garantem que escutam batidas inexplicáveis, janelas abrem e fecham sozinhas e também a presença de névoas estranhas que se formam rapidamente e também vão embora da mesma forma com que apareceram, uma forma muito rápida mesmo. Muitos investigadores paranormais que levam aqueles aparelhos de K2, outros tipos de aparelho também, eles garantem que a sensação que eles têm é que eles não são bem-vindos dentro do castelo. Muitos funcionários também garantem que eles vão fazer a vistoria nesses andares superiores porque eles costumam escutar muito barulho, eles pensam que pode ter algum turista que se escondeu, que ficou lá dentro, enfim. Só que sempre que eles vão fazer essa vistoria, ninguém está no quarto, pelo menos ninguém visível. Há alguns anos atrás, uma visitante chamada Dawn Clark disse que viu algo muito estranho na adega do Castelo Rising. Eu vou ler para vocês o que ela disse em uma entrevista falando sobre o assunto. Abre aspas. Era um cara alto de aparência cinza se elevando sobre mim, olhando direto para mim e perto do meu rosto. Rapidamente dei um passo para trás, principalmente por surpresa e não por medo. Ele desapareceu tão rapidamente quanto apareceu para mim. A Dawn, ela falou que estava junto com um amigo, só que nesse momento o amigo estava em uma outra sala, mas a porta, não existe mais porta para separar a adega e também a sala onde o amigo estava. Ela disse que chegou lá para perguntar para ele estava totalmente paralisado, muito pálido, e ele disse para ela assim, Dawn, eu vi o que estava perto de você. Então ali ela teve certeza que o que ela viu realmente não foi coisa da cabeça dela e rapidamente eles encerraram o passeio. Há também uma história que aconteceu alguns anos atrás. O nome desse vigilante não foi divulgado, até parece que é a pedido dele, mas ele pediu demissão do castelo porque ele teve que fazer um longo tratamento psiquiátrico também, porque ele achava que ele estava ficando louco, ele não queria mais ir para o serviço, mas ele precisava muito desse emprego na época. E ele dizia para o seu médico que ele escutava todas as noites uma mulher chorando, que ele não conseguia mais tirar aquele choro da cabeça, que ele via o vulto de uma mulher de negro passando nos andares superiores e que ele não estava mais conseguindo cumprir com qualidade o seu trabalho. Ele ficou afastado do período por um tempo, mas quando terminou a licença dele e ele teve que voltar para o castelo, ele disse que não dava mais para ele e ele realmente pediu demissão por causa disso. E esse tipo de atividade paranormal ainda hoje é relatado também por outros vigilantes, principalmente pelos noturnos, mas os diurnos também falam que escutam a mesma coisa e geralmente essas empresas que contratam esses profissionais, eles têm bastante dificuldade porque não ficam muito tempo. São raros os funcionários que ficam ali por mais de um ano. Então, assim, gente, é uma história bastante antiga, tem muitos pormenores também que eu não contei para vocês, porque senão fica um vídeo bastante extenso mesmo. Mas quem já conhece aqui o nosso trabalho sabe que nós fazemos dessa forma, contamos a parte histórica, nosso canal é de temas históricos também, para depois então a gente chegar nessa parte sobrenatural que é muito interessante mesmo. Só um detalhe também que eu não passei para vocês é que o Castelo Rising, ele ainda é propriedade da família Howard, uma das principais dinastias aristocráticas da Inglaterra medieval, tardia e também da época Tudor. O Lord Greville Howard é um descendente do conde normando que construiu esse impressionante edifício e até hoje ele guarda a chave original do castelo. Tem uma foto dele segurando essa chave, achei muito interessante mesmo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal.
Se torna membro também, se possível, porque isso oferece para vocês algumas vantagens a mais e nos ajudam também, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.